então que veio ao mundo grande cabra do Agré, filho de Coriolano, neto de capitão. Lá cresceu esse menino Gerardo Melo Mourão. Sua mãe é professora, está de Melo Mourão. Ensinou a toda a gente, o rico, o pobre, o patrão. Gerardo, ainda menino, foi morar em Crateús e de lá viu muita coisa, até jagunço na cruz. Viu passar os cangaceiros, a seca coluna preste, viu seguir o rumo, seu destino para o leste. Um tempo que já vai longe, Gerardo fez quase tudo, preparou para ser monge, se dedicou ao estudo. E virou integralista, escreveu para o jornal, foi professor de latim, deputado federal, foi preso diversas vezes, acusado de traição, foi condenado à morte e chamado de espião. No tempo da ditadura, um ato institucional caçou Gerardo Mourão, que foi capa de jornal. Assim que lhes apresento Gerardo Melo Mourão, e antes que a voz eu cale, vou deixar que ele fale de sua história e emoção. Eu nasci numa pequena cidade no pé da Serra da Ibiapaba, chamada Ipueiras. Do outro lado é Piauí, no extremo noroeste do Ceará. Venho de uma família, como toda a gente na minha terra, todos lá, somos uma família antiga, tradicional, com alguns antepassados, até poderosos, etc. Eu, pessoalmente, a minha mãe era pobre. Éramos já empobrecidos através dos tempos. E era professora primária em Ipueiras. Mas, de todo modo, nós éramos aquilo que se chamava as famílias importantes da região. Melos, Mourões, os Araújos, os Holandas, toda aquela gente, é tudo uma família só. O Ceará é uma tribo grande. Ainda agora eu fui receber um título de cidadão honorário de Crateús, onde eu passei parte da minha infância, que é uma cidade já maior do que Ipueiras. E eu sei dizer, bom, eu creio que todos aqui somos primos. E aí fez a chamada dos vereadores, começou pela presidente, Melo, não sei o que, Araújo, tudo parente. Então, éramos gente conceituada, mas pobres. Minha mãe era professora em Ipueiras e formou quase todo mundo que aprendeu a ler, escrever e contar ali. Depois em Crateús também, foi professora em Crateús e em Nova Russas. Tudo que eu sei devo à minha mãe, pobre professora primária no interior do Ceará, e aos monges redentoristas holandeses que me formaram. Depois, aí, por conta própria, aí, ganhei o mundo ou perdi o mundo. Foi então que em 24 o tenente João Alberto, junto com o capitão, formaram a coluna preste, pregando a revolução, marcharam o país adentro, chegaram fazendo vento na terra de Melo Mourão. Eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade. Estávamos já em Crateús, quando a coluna Prestes entrou em Crateús. Entrou comandada por João Alberto. A coluna Prestes entrou, tranquilamente, em todas aquelas cidades do interior, sem resistência. Eu me lembro em Ipueiras, eu estava em Ipueiras quando desembarcaram na estação da Estrada de Ferro, chamavam-se os revoltosos. Revoltosos, vem aí. Quando chegaram, nós fomos para a estação, os meninos todos eram uma festa, uma farra, ver aqueles homens chegaram, esses revoltosos. Chegaram, comandados pelo João Alberto,
vestido com um chapéu de escoteiro grande na cabeça, um lenço vermelho, os oficiais todos com lenço vermelho, saltou na estrada de ferro, e entrou na estrada de ferro. Antigamente tinha o telégrafo funcionava em todo o interior do Brasil, só havia um telégrafo na estrada de ferro, com aquelas pilhas primitivas feitas de garrafas cortadas com ácido dentro, etc. João Alberto entrou e nós todos atrás, os meninos todos, os soldados, chamou um sargento e tinha um telegrafista, que eu não sei, Zarolho, acho que era Zarolho, porque ele passava telegrama, vendia passagens, despachava bagagem, assim, mas seu Mileto. Então, o João Alberto chegou e disse para os sargentos: pega esse telégrafo e quebra aí nos trilhos. O sargento chegou assim, com o soldado, pegou os vidros de ácido do telégrafo, monstro, pegou nos trilhos e quebrou. Mas assistindo aquilo, assim, meio besticado, o João Alberto, guardei essa frase até hoje. Eu tinha 7 anos, foi em 1924, eu sou de 17. Então, o João Alberto disse: isto é mais perigoso do que 500 inimigos. Aí passei a ter um respeito profundo pelo seu Mileto, que você manipulava um aparato mais perigoso do que 500 inimigos. E o João Alberto chegou, foi para a cidade, hospedou-se com o Estado-Maior na casa do meu avô, que era chefe político, em Ipueiras, e outra parte na casa do Major Zé Bento Fontinelli, que era outro chefe político. E meu avô mandaram matar uns novilhos, churrasqueou para soldadesca, hospedou a oficialidade dentro de casa. E me lembro que o João Alberto disse para o meu avô chamava Capitão Zé Ribeiro, era capitão da Guarda Nacional, Capitão Zé Ribeiro Melo. Disse: capitão, quanto é que tem os cofres da prefeitura aí? Eu vou dizer: tem 400 mil reais, capitão. Chamava o João Alberto também de capitão, tem 400 mil reais. Disse: passa para cá. Aí o João Alberto deu um recibo e levou os 400 mil reais, que era o Tesouro Municipal de Ipueiras. E por ali foram caindo aquelas cidadezinhas até irem para Crateús, que era a cidade. Em Crateús o governo do estado decidiu resistir. Juntou os destacamentos policiais de toda a região, todas as forças que pôde, armas, munições, etc., e concentrou em Crateús à espera do ataque dos revoltosos que iam passar de Crateús para o Piauí. E, inclusive, soltaram todos os presos da cadeia para servir como soldados. Estava preso lá um cangaceiro que tinha sido do bando Lampião, que se chamava Zé Mourão, e que eu tinha um encanto, um fascínio, que dizia: meu primo, meu pai, minha mãe ficava indignada: se esse cangaceiro não é parente da gente, devia ser. Né? Era um caboclo bonito, um caboclo branco, bonito, e eu ficava com meus primos todo dia, conversando com ele na grade da cadeia. Esse foi solto, virou herói da Revolução, contavam-se façanhas, que devia ser lenda, que o Zé Mourão saiu rolando pela praça, dando tiro, não sei o quê. Certo é que o João Alberto atacou Crateús, num acontecimento histórico que se chamava o Bombardeio de Crateús. Eu sei que começou o bombardeio de Crateús, ficava fechado, e eu só vi aquele aquele tiroteio. E um grito eu ouvia sempre durante a noite, com aquilo todo no meu ouvido: assim: poupa munição, cabra do Prestes. Poupa munição, cabra do Prestes. Não sei por quê. A coluna foi uma coisa importantíssima na história do Brasil. A coluna, como se dizia na época, como uma serpente percorrendo o território do país, dando uma consciência cívica a esse povo. Aquele negócio do tenentismo, um pouco vago. Não tinha ideologia, não tinha coisa nenhuma, justiça e representação, mas houve um despertar da consciência nacional e um ato de heroísmo que foi plantado na história. Então a cidade de Crateús foi protagonista desse momento histórico e heróico da vida política brasileira, que contaminou grande parte do povo. Foi parar em um mosteiro, mesmo com toda a crendice, ele deu tiro certeiro. Apareceu o bispo de Valença, da cidade de Valença, que era Dom André Arcoverde de Albuquerque Cavalcante. Todos nós tínhamos na conta de parente, realmente toda a parentela toda nordestina, somos todos Albuquerque, Cavalcante, que me levar para o seminário dele, em Valença. Mas chegou uma missão de padres redentoristas holandeses e eu me entusiasmei, digo: eu quero ser padre desses. E foi ser, então, redentorista. Eu também me pergunto muitas vezes, por que eu não fui padre? Porque, de certo modo,
porque me faltou heroísmo. Cito para um dos escritores que eu tenho mais respeito, que se chama Léon Blois. O Léon Blois diz que a única tristeza que o homem tem, no fundo da alma, a tristeza maior de todo homem, é a tristeza de não ser santo. O santo é aquele que participa da divindade. É a maior tristeza que está no fundo de nós e que nós não sabemos. E a vocação para o sacerdócio, para a vida religiosa, a vida monástica que foi a que eu escolhi, é o caminho da santidade. Chamava-se antigamente a escada do paraíso. Eu levei 7 meses na maior angústia. Saio, não saio. A vida no mosteiro é muito dura. Você tem diariamente uma hora de conversa com o padre mestre, noviciado, o mestre dos clérigos futuros. Chegava e disse: padre, eu não tenho condições. Eu estou tentado, eu quero sair, eu vou para o mundo, eu não vou ser padre. Até que, depois de 7 meses de angústia, eu saí. 3 dias de posição de sair. Na hora de sair, quando eu tirei o meu hábito, depositei o hábito em cima da cama, com todos os meus vestes eclesiásticas, o meu solidel, a minha coisa. Aí comecei a chorar. Digo: não vou sair, eu não vou sair do mundo de pé de santo. Ele: padre, eu não quero mais sair. Disse: não, você pode sair tranquilo, você já foi suficientemente provado. Isso é uma provação que Deus lhe deu aí durante 7 meses, você está provado e não fique se torturando, pode ir tranquilo que você se salvará. E eu saí. E foi uma coisa tão terrível que eu saí do seminário, do mosteiro, no sábado de carnaval. E você não pode imaginar o que era o carnaval no Rio de Janeiro naquele tempo. Foi no carnaval que se cantava na rua, era carnaval, a rua toda. Então, saí na rua do carnaval, você... Eva querida, quero ser o teu Adão. Eva querida, quero ser o teu Adão. E aquela coisa fabulosa, e está tudo perdido, está tudo louco, tudo pro inferno já. Aí fui à missa no domingo de manhã eu fui à missa. E aí procurei o padre que estava na missa: padre, eu estou saindo do mosteiro, eu quero voltar. Ele disse: peraí, meu filho, calma, no Brasil você não tem que cair. Não voltei, não. Eu saí faltando poucos dias para pronunciar os primeiros votos na vida monástica. Se não são os padres, os chamados padres diocesanos, padres de paróquia, é uma coisa. E os padres de ordens monásticas pronunciam votos de pobreza, castidade e obediência. Eu perdi a castidade, perdi a obediência e conservei o luxo da pobreza para o resto da vida. É uma coisa. Mas eu tenho, evidentemente, eu nunca deixei de ser cristão. Eu passei muitos tempos afastado das práticas religiosas, etc. e tal, mas sempre com a presença de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu fui procurar o Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima, que naquela época se chamava o chefe do laicato católico, era um chefe, escritor. Eu fui com um amigo meu chamado Orlando Carneiro, foi o primeiro centro que eu conheci no Rio, chamado Orlando Carneiro, pai do Luiz Orlando. Eu fui à missa de domingo de carnaval e tem um sujeito ao meu lado assim, começou a me cutucar e a falar comigo. Ele tinha uma voz rouca, falando aquela voz rouca, falando alto. E eu sempre acostumado àquela postura monástica dentro da missa. Ele disse: amigo, por favor, se terminar a missa, nós conversamos, eu estou assistindo a missa. Senhor, depois, eu sou amigo íntimo de Jesus Cristo. É o Orlando Carneiro, pai do Luiz Orlando. Foi meu grande amigo. Me levou ao Tristão de Ataíde, ao Alceu Amoroso Lima, no dia seguinte. E o Alceu disse: meu filho, você, não estou aqui para dar conselho, você é uma advertência, você esteja sempre com Deus. E foi assim o primeiro passo que eu dei, foi que me meteu no integralismo. Se você ia fazer, você pode ser monge, ser padre, tem uma vocação salvacionista. No fundo, você deseja salvar almas, salvar as almas. Eu desejo fazer alguma coisa. Então, não vou fazer política. Então você vai entrar, vai ali na Travessa do Ouvidor 32, tem um movimento político novo, que é um movimento cristão, católico, chama-se integralismo. Você se inscreve lá e vai ser integralista. Quanto está tomando para o primeiro dia da minha chegada? Salvacionista. E no fundo, os políticos, mesmo os políticos canalhas, mesmo os políticos que ignoram tudo, no fundo eles têm uma
uma espécie de vocação para o charlatanismo, para o salvacionismo. Algumas legítimas, outras puramente charlatanescas. O nosso Brizola, antes de ser o Brizola, ele era pregador. Ia pregar o evangelho dentro das cadeias de Porto Alegre aos povos. Então, esse salvacionismo leva muito à política também. Gerardo nos conta agora a saga nacionalista que fez o jovem Mourão se tornar integralista. O Tristão me disse, vá na rua, na travessa do Ouvidor, número 32, me lembro até hoje. Era em frente à livraria Schmidt. O poeta Augusto Freire Schmidt tinha uma livrariazinha, bem em frente à sede do Integralismo, bem em frente mesmo. Que, aliás, foi fundado, o Plínio fundou o Integralismo no Rio, na livraria do Schmidt. Uma história muito curiosa para ser contada ainda. O Plínio fundou em São Paulo, era a Sociedade de Estudos Políticos, fundou a Ação Integralista Brasileira para fazer um aparelho político para a Sociedade de Estudos Políticos, esse aparelho político se chama Ação Integralista Brasileira. Plínio foi fundador, Plínio, Jaci Gaiara, o Godofredo Silva Teto, o Simonsen, o Roberto Simonsen, não esse Simonsen ministro, o Simonsen velho, Gustavo Barroso, foi aqui, Gustavo aqui do Rio, mas... E o Plínio fez 14 viagens ao Rio de Janeiro. O Plínio, então, um dia fundou, em São Paulo, deu-se por fundado o negócio, e resolveu fazer um desfile na Avenida Paulista. O Menotti Del Picchia, o Cassiano Ricardo, que eram os amigos dele, com eles, não faça isso, vai ser ridículo, fazer um desfile com 40 sujeitos, isso vai ser vaiado. Eu não me importo com vaia. Se você amanhã no Automóvel Clube, vai ser uma gozação. Se eu um dia fecharei o Automóvel Clube, o Jockey Clube vão gozar. Eu um dia fecharei o Jockey Clube. E fez a marcha dele. E depois, agora, fazendo o Rio. Veio 14 vezes ao Rio de Janeiro. Ele contava isso, foi 14 vezes. De trem de segunda classe. Às vezes com as calças remendadas nos fundilhos, que era muito comum naquele tempo. Então, ele, para arranjar aqui. Mas ninguém tirava com o movimento. Reuniam-se na livraria do Schmidt. Então, quando chegava às 6 horas, o Schmidt baixava aquela porta de aço e o Plínio ficava ali e vendia o peixe dele. Fazia... Ele era um homem muito fascinante, para falar. Fascinante. E então, frequentavam ali o Gustavo Barroso, o Everaldo Leite, que era um engenheiro da Light, o Antônio Galotti, o Santiago Dantas, o Thierry Martim Moreira, alguns outros. O Jaime da Silva Teles, daqui do Rio. E eu sei que o Plínio ali, até que um dia resolveram. Tá bom, então vamos fundar. Espera que eles estavam... E aí o Schmidt entusiasmadíssimo, né? O Schmidt queria que ele fundasse um movimento católico, como a Action Française. A correspondência do Schmidt com o Plínio, não foi fechado católico, não. Então o Schmidt disse, agora vamos levar para fora do Rio de Janeiro. Está fundado o núcleo aqui, foi fundado o núcleo com 10 ou 12 primeiros sujeitos. Então, precisa recurso para viajar. Viajar como? E o Schmidt faz um livro, sei lá. O Plínio foi o mais prodigioso datilógrafo que eu já vi na minha vida. Era um monstro. Escreveu esse livro, ficou trancado na livraria a noite inteira, de manhã cedo entregou o livro pronto. Está aqui, Schmidt, vamos editar e com esse livro. Como é o nome do livro? Schmidt, muito simples, o que é o integralismo? O primeiro documento, o que é o integralismo? Aí o Schmidt, que era um editor que não tinha um tostão. Não tinha um tostão, daqui, pulando dali, pulando, tá ligado, como alguns editores que nós conhecemos aí. Foi ao conselheiro Mayrink Veiga, velho Mayrink Veiga, pai do Antenor. E escreve isso aqui, é um movimento importante, vamos editar um livro, um negócio contra o comunismo e tal. Preciso 5 contos para editar esse livro. Aí o Mayrink Veiga deu 5 contos. O Schmidt imprimiu o livro fiado e deu 5 contos ao Plínio para viajar. O Plínio pegou um navio do Lloyd
e disse, tem que ir alguém junto com o Plínio. Aí o Thiers Martins Moreira, que era muito jovem, tinha acabado de se casar, inclusive, com uma mulher encantadora, que era Rosita, muito bonita. O Thiers, se eu vou junto, se a Rosita, o Thiers tinha um emprego de R$400 mil por mês. Então o Galote, o Santiago, o Merco Lacombe, o Gustavo, disse, não, fazer uma vaquinha aqui, damos uma mesada para a Rosita, pode largar o emprego. Então a Rosita ficou morando numa pensão e o Thiers seguiu com o Plínio. Aí primeiro pararam em Vitória, parou o navio. E lá fundaram o movimento integralista com um sujeito que tinha uma rede de farmácias chamado Rubac. 18 vezes foi preso, Gerardo virou um estorvo, jornalista e ativista, combateu o Estado Novo. Estourando a Grande Guerra, o Mourão foi acusado de passar informação pra quem não era aliado. Por causa desse episódio, Gerardo tem na lembrança cadeia, pena de morte, tribunal de segurança. Eu tinha uma atuação muito jovem, mas muito presente. Quando se fechou o integralismo, começou-se a conspirar, foi preso 18 vezes. Eu tinha no partido uma posição de diretor do jornal diário. Diretor nominal, evidentemente, o Plínio fez diretor, mas era diretor, aparecia meu nome diariamente, artigos violentos, etc., foi quando começou a conspiração para o Estado Novo. Nós fomos contra. Então, e depois fui preso durante a guerra. Aí já acusado de relações com a Alemanha nazista, com não sei o quê. Eu tive relações com a Alemanha nazista. Nunca houve uma lei brasileira que me condenasse. Eu fui condenado aí a 30 anos de prisão. Condenado à morte. Então, nós fomos presos primeiro na Conferência Pan-Americana que se realizou no Hotel Glória. Fizemos uma anarquia no Hotel Glória. Summerwells lá, fizemos diabo, jogamos panfletos e coisas, etc. Veio a polícia. O Túlio era capitão, deu uma chave de galão e não fomos presos na hora. Mas depois nos prenderam. Depois tornaram a prender, tornaram a soltar, tornaram a prender. Até que prenderam, e foi quando houve o rompimento de relações do Brasil com os países do eixo, da Alemanha, Itália e Japão. Mas, preso, nada, cadeia, saí daqui, tranquilamente. O Túlio ficou recolhido aqui ao Forte Copacabana e agrediu um coronel do Forte, coronel Sadoc. Ele pegou o Sadoc, ele era um homem, pegou o Sadoc através da grade, quase matou o coronel, né? Então criou essa situação grave. Preso eu, Condor e vários outros. Então, tranquilo lá. Tirando cadeia, não tem crime nenhum para condenar. Quando o Getúlio publica um decreto número 4.766, de 29 de outubro de 1942, definindo crimes contra a segurança nacional, e o artigo 21 dizia: promover e manter no território nacional ação em favor do inimigo. Pena máxima, pena mínima 20 anos até máxima. Máxima seria a morte. Então, aí vinha o artigo 69 dessa lei. O artigo 21. O artigo 69 dizia, no caso, sim, no artigo 68 dizia, esta lei retroagirá até a data de 28 de janeiro de 1942. É a primeira vez na história do direito penal, desde a codificação do direito romano, que uma lei penal retroage. O primeiro artigo de todos os códigos penais do mundo diz: não há crime sem prévia cominação legal. Ninguém pode ser
processado, nem condenado, senão em virtude e na forma de lei anterior. Mas isso é ditadura, Estado Novo. Essa lei, mas se o artigo 69 diz assim, no caso de aplicação retroativa deste decreto, não haverá pena de morte, transformando-se a pena máxima em 30 anos. Por isso que eu escapei. Eu estava preso desde janeiro. E a lei foi promulgada em outubro de 42. 29 de outubro de 42 é a data da lei. Retroagindo até 28 de janeiro. Para atingir. Então, fomos condenados. Condenados a acabar a guerra, soltam a gente. Realmente, quando terminou a guerra e caiu a ditadura do Estado Novo, o primeiro ato do governo Zé Linhares foi extinguir o Tribunal de Segurança Nacional. Discurso famoso do brigadeiro Eduardo Gomes, no Teatro Municipal, que parece que foi redigido pelo Prado Kelly, em que o brigadeiro pedia justiça para as vítimas desse tribunal infame, que se erguem, o brigadeiro, uma palavra, que se erguem no país como um coro de tragédia grega. Pedindo. Então, o Zé Linhares, primeiro ato foi extingue-se o Tribunal de Segurança Nacional. E todas os sujeitos que têm processo, os processos irão todos para a Justiça Militar apreciados. A Justiça Militar, então nós entramos com um habeas corpus no Supremo, o Túlio e outros, tanto no habeas corpus no Supremo, e o Supremo, um voto do qual foi relator o ministro Ribeiro da Costa, e revisor o ministro Nelson Hungria. Nelson Hungria tem uma frase lapidar que diz: a condenação do Melo Mourão é uma monstruosidade que precisa ser revogada para salvaguardar a dignidade da própria justiça. Textual. Então, o habeas corpus foi dado por unanimidade pelo Supremo Tribunal, mandando anular o processo por não haver nenhum crime nas leis brasileiras que possam ser atribuídos a esses cidadãos. E não tinha autos. Era um processo sem autos. Nunca comparecemos a um juiz nem coisa nenhuma. E se desenrolou, mas eu paguei isso o resto da vida. Né? Espião nazista, condenado à morte, não sei o quê. Eu ainda conto aí há pouco tempo, nós fiz um livro aí que eu fiz aí uma memória do Basel, eu conto uma história nossa aí. Que teve um repórter aí que fez uma coisa tremenda contra nós na revista Cruzeiro. Eu, Túlio, Conde, que eu era mais notório, porque eu escrevia em jornal todo dia. Então é uma coisa tremenda. Aí o Túlio disse: vamos matar esse sujeito. Era o Davi Nassi? Aí eu digo: não matar não. E tal. O Conde disse: não vamos matar, não, vamos fazer ele comer um prato de merda. Nós cercamos 3 ou 4 dias e, por fim, pegamos o sujeito. Aí na Zona Norte, lá para o lado da Daraí, Vila Isabel, morava, pegamos esse sujeito e botamos no carro e levamos para um botequim de um português em São Cristóvão, que já estava tudo preparado. O português tinha preparado já um prato lá, baixou as portas, foi lá, e todos nós come ou morre. Come ou morre. Tá? Quando era, não sei como, incisivos. Come ou morre agora. Aí, eu como. Não tem um guardanapo? Eu disse: não, é sem guardanapo. Aí, comeu. Um prato inteiro. Quando acabou de comer, o Conde era uma figura, disse assim, agora vai morrer. Mas eu comi. Senão, mas vai morrer, porque quem come merda morre, né? Não pode viver. Por fim, soltamos o sujeito. No seu tempo de prisão, tanto amigo eu nunca vi, visitar o Mourão de Tristão até Camus. O Camus esteve, creio que 3 vezes comigo para me visitar. Alberto Camus. O Camus veio aqui e eu tinha traduzido para o Teatro Experimental do Negro, que era do meu amigo Abdias Nascimento, que eu estou na cadeia, uma peça do Camus chamada Calígula. Modéstia à parte, fiz uma tradução perfeita, beleza de tradução, o Calígula do Camus. E o Abdias ficou aqui andando com o Camus, o Teatro Experimental do Negro, a peça e tal, e relação muito. Então, o Camus, que foi levado, está preso, meu amigo e tal. E o Camus era uma figura assim, impressionante, fisicamente impressionante, aquele rosto.
Só faltava chorar olhando para mim assim. Eu fiquei comovido. E ele, comovido, disse, mas como é que você... Aí eu disse, então, poeta e tal, romancista, poeta e tal, conversamos muito. Aí conversei com ele. Ele disse, o que você faz? Voltou. Terceira vez, voltou, disse, não se meta em política. Nós somos artistas. Nós não temos que fazer a história. Nosso papel é sofrer a história. Isso é uma frase com uma beleza. Nosso papel é sofrer a história e não fazer a história. Deixe vocês fazendo a história, nós não vamos fazer a história. Não se meta em política. Eu reincidi, né? Andei fazendo política de novo aí, em 64, 67, mas foi adultério. Mas teve muitos amigos. O Tristão me visitou várias vezes na cadeia. Após sair da prisão, tratado como animal, Melo Mourão foi eleito deputado federal. Porém veio a ditadura e Gerardo foi caçado. Ele entrou bem escondido no Chile como exilado. Eu saí da prisão quando o país foi democratizado. Aí, a primeira coisa era refazer a minha vida. Depois de 6 anos de prisão, a minha mulher morreu uma semana antes de eu sair da prisão. Uma semana antes, com uma filha, me deixou uma filha. E eu tratava de sustentar a vida, pensar a vida, procurar emprego aqui, ali, essa coisa toda, que não tinha. Mas eu estava, evidentemente, contagiado por um certo vento de liberdade que o país tinha respirado depois da queda de uma ditadura. Que a ditadura do Estado Novo foi uma ditadura terrível, entendeu? Silenciosamente terrível. Entendeu? Vamos dizer que não houve aqui campos de concentração. Houve campos de concentração. Eu estive no campo de concentração na Ilha das Flores. Eu vou dizer que não houve fornos crematórios do nazismo, não houve stalinismo, mas houve coisas terríveis. Toda a justiça foi posta de lado e houve uma euforia de liberdade depois. Eu me entusiasmei com a campanha do Brigadeiro, por exemplo. Brigadeiro, sabe? E depois, política. Me casei, pouco tempo depois de sair da cadeia. Minha mulher era uma família política, o pai era deputado. Foi senador, foi ministro, e eu, nessa coisa, entrei na política também, fui até deputado federal por Alagoas. Mas é sempre como que ele está fazendo uma coisa um pouco adultério, viu? Não era o meu negócio. Mas fiz poesia e achei que podia dar uma certa contribuição, não tem contribuição nenhuma a dar. Foi ver a ditadura militar, e aí eu fui para a cadeia de novo. Fugi para o exílio, fui caçado. Passei 2 anos e meio no exílio. Fui caçado no AI-5. AI-5. Eu estava em casa jantando quando a Lígia do Theo de Andrade ligou. Me disse, Gerardo, acabamos de ser caçados. Sei eu, fulano, não sei quem. Você não sabe por quê. Eu, por acaso, eu sou um dos poucos que tem uma certidão de que foi caçado, porque eu preciso tirar uma certidão de que não tinha título eleitoral, porque estava caçado. Aí me deram. O senhor foi para onde? O Chile. Aí estavam meus amigos lá da Santa Irmandade, todos lá me esperando. Aí foi uma farra, né? E eu saí com dificuldade. Eu saí de Brasília, eu tinha passaporte diplomático, de deputado, tudo, mas o general Cruel, eles me prenderam no primeiro dia da Revolução, me levaram aqui para o forte, para a fortaleza de Santa Cruz, estava preso lá com o Nelson Werneck Sodré, eu, o Chuai, um coronel Cerveira, o Neiva Moreira, vamos lá. Aí a Câmara se declarou em sessão permanente até me soltarem, porque eu tinha imunidades. Então o Castelo mandou me soltar. Eu fui para Brasília, e em Brasília o general Rio Grandino Cruel, irmão do Amaury Cruel,
era o chefe de polícia do governo do Castelo. Procurou meu sogro, que era compadre dele, padre, até sócio dele, senador lá. Disse: Barros, vão matar o menino seu aqui, o Gerardo. Então, um bando de oficiais aí quer matá-lo. Tirar ele daí. Por quê? Por que eles queriam? Eu não sei, foi uma campanha tremenda contra mim aí. Eu tinha feito. Fiz um discurso muito violento no dia que saí da prisão. Mas, coronéis aí. Nesse discurso, o que o senhor disse nesse discurso? Hein? O que o senhor disse nesse discurso que o senhor fez no dia que saiu da prisão? Eu denunciei. Estou saindo, eu cheguei sujo na Câmara, saindo da Fortaleza direto para a Câmara. Primeiro, marquei a minha passagem, eu ia embarcar, naquele tempo tinha avião para Brasília, saindo aqui do Santos Dumont. Aí o Dutel de Andrade, que era líder do partido, disse: não vai, porque estão te prendendo, você marca no Santos Dumont e vai pegar o avião com a gente no Galeão. Aí eu fui para o Galeão, o Dutel, meu sogro, estava nesse avião, e eles foram me pegar. Eu cheguei em Brasília e, de uma palavra de grande despedida, fiz um discurso de quase 2 horas. O Humberto Lucena, até morrer, dizia que foi o maior discurso que ele ouviu na vida dele, na Câmara. Você ouviu silêncio assim, zumbido. Tem a copa de discurso aí. Então, que quiseram me matar, mataram alguns sujeitos aí. Foi uma coisa terrível, né? Eu denunciei tudo, denunciei a prisão, com a primeira voz que saiu do fundo das catacumbas para denunciar as prisões de deputados, qual foi a minha. Saí naquele preso, fiquei 15 dias preso, saí para a Câmara, fiz um discurso contando tudo. Bom, aí você disse: não, fica na casa do Barros, que era o meu sogro. Na casa do Barros eles vão. Eu fiquei na casa do pai de Andrade, disse: é o pai de Andrade, é um sujeito extraordinário. Você fica na minha casa, você morrer não morre só. O pai, nesse tempo, era bom atirador, né? E o pai saía comigo da casa dele para a Câmara, e eu da Câmara para a casa dele, e tinha sempre um jipe com oficiais do Exército esperando lá de fora. E o pai falava: não morre um só aqui não, morre mais não. Até que o Crua foi dizer: tem um grupo de oficiais aí que quer matar o rapaz, é melhor mandar ele embora. Então, eu ia embora mesmo. Comprei uma passagem numa agência que tinha ali no Hotel Nacional. Naquele tempo, o único voo internacional que partia de Brasília era um voo que ia para Trinidad e Tobago. E eu do outro tentava dar volta para o Chile, por dentro. Comprei a passagem. Quando foi de noite, o Crua foi à casa do Barros. O menino está louco. Esse menino vai... Não, eu comprei a passagem daqui do Rio primeiro. Comprei a passagem aqui no Rio. Mas eu passava isso, ele vai para o Rio, prende ele lá. Quando ele embarcar aqui, que aqui eu boto ele dentro do avião. Até ele embarcar. Então, comprei essa passagem para tomar com ele. E um amigo meu que era deputado, Miguel Marcondes Armando, era um deputado, um grande amigo meu, um sujeito extraordinário. Era deputado de Campo Grande, Mato Grosso. Também do PTB, estava metido no grupo dos 11. O Miguel disse: rapaz, você vai e pega um avião aqui com a minha carteira e vai para Campo Grande, para Ponta Porã, que a terra dele era Ponta Porã. Ponta Porã, você atravessa a rua, está no Paraguai. E foi o que eu fiz. Juan Cabaleiro? Pedro Juan Cabaleiro. Eu fui com a carteira de deputado do Miguel Marcondes. Viajei com o Miguel. Cheguei lá e atravessei e fui para Pedro Juan Cabaleiro direto. Meus amigos foram me esperar no aeroporto de Los Cerrillos, Santiago, com um avião particular para me levar para Vinha del Mar. Eu saí do avião da Panamérica. Um aviãozinho, fui para Vinha del Mar, já de um aviãozinho particular dos meus amigos lá do Chile. E aí fiquei lá, 2 anos e meio. Foi no governo do Frei, e eu fiquei muito amigo do Frei. Continuou na universidade? Foi professor na universidade católica. E tinha um lugar também no Serviço Internacional da Promoção Popular. E tinha muitos exilados brasileiros lá, que viveram todos muito bem. Os exilados brasileiros, todos no Chile, estavam trabalhando. Porque também foram para o Chile exilados de... Tinha 14 ex-deputados federais.
professores, alguns estudantes. No caso do Uruguai, no Uruguai foram gente mais diversificada. No Uruguai tinha muitos operários, camponeses. Então a vida dos exilados uruguaios foi uma vida um pouco infernizada por disputas, por dificuldades. No Chile nós éramos uma comunidade assim, classificada, tal, bem, e todos trabalhando. O governo do Chile deu amparo a todos que estavam lá, tinham emprego. Tinha um primo irmão do Fernando Henrique, que era um médico comunista, chamado Hugo Alexandre, meu grande amigo. Era solteiro, rapaz jovem, e ficou morando na minha casa. Eu tinha uma casa boa, grande, bem instalada. Vai morar comigo lá e tal, você morava comigo. Lá que eu conheci o Fernando Henrique, frequentou minha casa, às vezes Fernando Henrique, Ruth, amigo deles. Né? Serra era estudante. E tinha uns meia dúzia que não tinha emprego. Serra era estudante, então nós fizemos uma caixinha. Quem tomava conta da caixinha era o Adão Pereira Nunes, que era uma espécie de patriarca dos exilados, um grande homem. Adão é um santo homem, comunista histórico, comunista romântico, firme, tudo, mas é um sujeito de um coração e de uma alma gigantesca. Estava instalado bem lá, os irmãos. E o Adão organizou uma caixinha, a gente contribuía, os que estavam trabalhando, eu dava todo mês $50, etc. E alguns que não tinham trabalho viviam da contribuição da caixinha. Eram poucos, mas o resto todo trabalhava, todo mundo. Eu voltei para o Brasil em 67. E voltei, uns amigos meus aqui, conta que tal, Miguel Marcondes foi muito importante para mim. Miguel disse, eu já conversei aqui com o Adalto, com não sei quem, que era, o Adalto era presidente da Câmara, você chega aqui, você vem direto aqui para a Câmara. Eu vim. Assisti o fechamento da Câmara. O Mourão agora conta das conquistas sociais, da direita e da esquerda, dos seus aspectos globais. O que era a direita, o que era a esquerda? É preciso você lembrar que os problemas sociais, os problemas de justiça social, o primeiro sujeito que instituiu no mundo 8 horas de trabalho chamou-se Benito Mussolini. Mussolini foi quem inventou 8 horas de trabalho para o trabalhador. O Mussolini foi quem inventou férias para o trabalhador, foi quem inventou auxílio família para o trabalhador. Quer dizer, o movimento chamado de direita tinha uma preocupação social muito grande. O partido nazista na Alemanha era um partido com preocupações sociais, mas Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É um partido contra o qual estava a alta burguesia, entendeu? E que a preocupação social estava muito na mentalidade de toda a minha geração, a esquerda e a direita, e também, sobretudo, na geração católica. A geração católica vinha da bula, da encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, que suscitou o problema social da Europa, vinha da bula 40º ano do Pio XII, Pio XI, que se preocupavam dos sindicatos católicos fundados na Bélgica. Então, havia muito isso, e no Brasil a concentração de dinheiro e de poder e a construção de oligarquia se tornou assim, intolerável para qualquer um que contemplasse aquele panorama. Então, a linha entre direita e esquerda era uma coisa muito próxima. E a direita brasileira do meu tempo era uma direita profundamente anti-americana. Toda contra os americanos, Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, um livro que ainda hoje, o Fernando Gasparian, que é um editor de esquerda, eu vou editar do Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, denunciando o capitalismo internacional. Era uma linha muito tênue. E a diferença maior na época estava nos 35, quando começou a agitar o problema de socialismo, Aliança Nacional Libertadora, era um problema de nacionalismo. Naquela época, a esquerda era internacionalista, era o internacionalismo do socialismo, etc. e tal. E a direita era profundamente nacionalista.
Eu, no dia que entrei com o integralismo, o Tristão me mandou ir lá na coisa, o Plínio estava fazendo um discurso lá, profundamente sempre dessa frase até hoje. Ele estava denunciando. País vendido, no momento ele disse, porque até a luz que nos alumia é estrangeira, e apontou para a lâmpada da Light. Eu fiquei tocado com aquele negócio com ele. E o governo do Jango trouxe as causas nacionalistas. Você vê que os integralistas do Rio Grande do Sul elegeram o Brizola, governador naquela época. Naquele tempo no Rio Grande do Sul tinha um eleitorado que era um fiel de balança. E como um bom contador da história do saber, ele fala sobre o tema, conta tudo pra você. É muito difícil fazer um julgamento sobre a política brasileira. A coisa mais grave que aconteceu com a política brasileira ao longo dos tempos é o despreparo cultural do povo brasileiro. Tobias Barreto, no seu tempo, dizia que o Brasil não tem povo, tem público. Não tem povo. Ainda hoje, até certo ponto, tem mais público do que povo. Não há consciência popular, o povo brasileiro é despreparado, as lideranças são despreparadas. Aí entra a única coisa que eu debito aos portugueses. Portugueses são refinados colonizadores. Não é sem razão que Portugal foi a última metrópole a se retirar das colônias da África. A última. Foi da França, da Inglaterra, já estava lá. Portugal não permitiu, no Brasil, um bom colonizador, que se formasse uma geração de ensino superior. Não tinha uma escola superior. Fizeram aí uma escola de medicina aí para cuidar dos outros, mas não tinha ensino superior mesmo. Então, você não formava pessoas. Então, superior, você estava formando lideranças possíveis e ameaçadoras. A tal ponto que no Brasil, a primeira escola superior foi criada depois da independência. É um projeto do Martim Francisco, tão inepto, que eu tenho um projeto aí na história da Faculdade de Direito do Recife do Cláudio Bevilacqua, reproduz lá o projeto do Martim Francisco. Haverão duas escolas superiores no Brasil, uma em Recife e Olinda e outra em São Paulo. Foi fundado o ensino superior sob o pleonasmo do Martim Francisco de Andrada, que era um dos Andradas. Haverão. Então, universidade sabe qual é a mais antiga universidade brasileira? Era a daquele estado que até pouco tempo, antes dessas rondônias da vida, aí, tal, o estado mais novo da federação foi o Paraná, que se destacou de São Paulo. Né? Pois é a universidade mais antiga do Brasil, a Universidade do Paraná, que é dos anos 30. Não havia universidade. Havia algumas escolas superiores destacadas. Então o país não tinha uma tradição de formação de consciências culturais, consciência do saber. E a relação entre o saber e o poder é uma coisa decisiva. O exercício do poder é uma consequência do exercício do saber. Eu me lembro, um dia estava nos Estados Unidos, na casa do Nego Abdias, que reunia todos aqueles negros americanos, no tempo daquela Angela Davis, famosa militante negra, que foi condenada à morte, inclusive, não mataram, mas ela chegou a ser condenada à morte, deu de metralhadora. E estávamos jantando na casa do Abdias, à noite, e a Angela Davis, entusiasmada, nós vamos tomar o poder. Menina, como é que vai tomar o poder aqui nos Estados Unidos? Tomar o poder do Pentágono, tomar o poder, como é que vai tomar o poder aqui nem do FBI, do Pentágono. Ela disse: senhora, você não entende isso. Eles têm o poder porque eles detêm o saber. E as elites americanas estão desertando do saber. Hoje as universidades americanas, os filhos dos Rothschilds, dos Rockefeller, não sei o quê, não estudam mais a não ser as matérias ancilares,
até auxiliares da coisa. Eles estudam gerência de capitais, administração de empresas, sociologia, não sei o quê. Eles não estão nas matérias que chegam ao núcleo do saber, que é a história, a filosofia, etc. Por aí, o direito, as coisas. Também é verdade, viu? Essa rebelião das massas que o Ortega Gasset, antes da guerra, a rebelião das massas vai começar por aí. As massas estão tomando o saber. E um dia vão chegar ao poder. Hoje estão entrando todos esses colégios aí, essas faculdades. A faculdade brasileira é muito ruim. A Universidade Brasileira é a pior do continente. É pior do que a da Bolívia. Porque não tem tradição. Às vezes tem uma universidade que vem dos primeiros dias da colônia. As primeiras universidades da América Espanhola são de 1543. Universidade de Santo Domingo, Universidade Major de São Marcos, Colégio San Felipe na Colômbia, Colégio San Agustín na Bolívia, San Carlos no Chile, todos eram colégios universitários. Então eles têm uma tradição. Você na Bolívia, você tem professores de filosofia, sabem filosofia, eu conheci alguns, você está diante de um professor espanhol, salamanquenho, aqui, pô, é um negócio penoso. Claro que nós temos já na universidade, no campo da ciência aplicada, nós temos áreas melhores do que na América Latina em geral. A medicina, você tem centros de excelência de medicina em São Paulo, um pouco no Rio, aqui e ali. Então, engenharia, você tem ciência aplicada. Na área do pensamento puro, não tem. E o que constrói a história é o pensamento puro. Santa Irmandade Orquídea assim mesmo foi criada por Gerardo e seus amigos que diziam tanto ou nada. Eu faço parte de um grupo que se chama Santa Hermandad de la Orquídea. Nós somos 6, tem um retrato muito bonito nosso por aí, está lá dentro, mostrar. Somos 6 rapazes que nos reunimos pela primeira vez em Buenos Aires, em 1939. Godofredo Iomi, maior poeta da língua espanhola dos tempos. Efraim Tomás Bó, figura endemoniada, morreu aqui. O outro, Napoleão Lopes Filho. Eu, Raul Young, que está vivo numa pequena cidade balneária da Argentina. Eu tenho que ir lá antes de morrer ainda, quando fala com o Raul. E o negro Abdias Nascimento. Então, escrevíamos poesias. Estávamos comprometidos com política. Eu era um homem de direita, com integralismo, etc. Tal. O Godo era o presidente da FUBA, Federação Universitária de Buenos Aires, de esquerda. Filho de um dos mais famosos anarquistas argentinos, o velho Nicolás Siomi, que tinha um recorde de 32 travessias de Buenos Aires para Montevidéu para fugir da polícia. Pai anarquista. Mas o Godo era de esquerda. O Efraim era do Partido Comunista e ia ser candidato até a deputado por Entre Rios, do Partido Comunista. E o Raul Young era colega de faculdade, e eu e o Abdias e o Napoleão. Então, mas trabalhávamos muita poesia, com muita seriedade. Até que um dia chegamos, é uma história longa, mas vamos abandonar tudo. Não temos mais nada com coisa nenhuma. O nosso único compromisso é com uma obra poética. Vamos fazer uma obra poética. E o que fizemos até agora não vale nada. Então vamos queimar tudo. Então queimamos quilos de caderno, de poesia ruim, como costumam fazer todos os adolescentes, né? Na frente de um bar em Buenos Aires, chamado Victoria. Por isso chamou-se El Pacto del Victoria. Vamos queimar tudo. E da agora em diante escrever a consigna. O Godo inventou na hora, foi o dente ou nada. E de conversa em conversa, de ontem, de hoje e antes, demonstrando erudição, lendo a poesia de Dante, Gerardo Melo Mourão. Aiutami da lei,
famoso saggio che mi fa tremar la versa i polsi.